Boa noite, irmãos e irmãs na fé. Sejam bem-vindos a mais um Graças podcast da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Estou eu aqui, Vitor Aquino, que vos fala em mais um podcast. Esse podcast aqui, eu esqueci de marcar aqui no meu roteiro qual que é o episódio. Mas logo minha voz que tá aqui vai me falar. É o 54º episódio. Olha, que satisfação, hein? Bom, pessoal, esse cara que tá aqui comigo hoje é um cara que já virou praticamente nosso parceiro. Uma hora ele tá sentado aqui, outra hora ele tá sentado ali. Então, eu acho que muita gente tem muita dúvida do que a gente vai falar hoje. Então, vocês sabem que os nossos episódios são gravados, mas o que é importante lembrar, mesmo que vocês estejam só assistindo a gravação, tiverem dúvida, pode mandar, tá? A gente olha as dúvidas, a gente manda pro padre quando as dúvidas a gente não sabe responder, ou a gente pode direcionar também pro Fábio. Vocês podem ficar tranquilos. Por favor, só mandem as perguntas, beleza? Bom, sem mais delongas, Fabião, muito obrigado mais uma vez por você aqui. Hoje você tá desse lado aí, né, cara? Hoje tô. Valeu, cara. Hoje é aqui. Aí sim, aí nós vamos te encher de pergunta hoje, hein, cara? Maravilha. Deus abençoe. Amém, irmão. Muito obrigado por estar aqui. Uma boa noite a todos. Já sou da casa, né? Já tô quase membro da Pascone. Já virei membro da Pascone. A gente vai adentrando e já fecha tudo junto, né, irmão? E é sempre um prazer estar aqui, né? Pra partilhar as coisas de Deus aqui com o pessoal aqui da nossa paróquia, né? Amém. É isso aí. Amém. E eu tô aqui para aprender cada vez mais. Fabião, há 2 missas atrás, o padre te chamou ali naquele presbitério abençoado e falou da sua missão aí. Sim. Então hoje a gente vai falar exclusivamente da sua missão, mas para não gerar uma dificuldade na galera ter que sair desse podcast e entrar no anterior para conhecer um pouco de quem é o Fábio, certo. Vamos fazer um resumo rápido, tá? De quem é o Fábio. Tá. Então, eu sou o Fábio e eu sou membro aqui da Paróquia Nossa Senhora das Graças e eu tenho um histórico de encontro com Cristo no ano de 2015 a partir de um retiro que eu participei da comunidade ao qual eu sou membro também. E nesse retiro eu tive uma experiência com Jesus sacramentado, né? Com o Santíssimo Sacramento, e a partir dali a minha vida mudou. Eu conheci a Deus e comecei a caminhar na igreja, né? E quando nós começamos a caminhar na igreja, a nossa cabeça vira um turbilhão. Porque nós começamos a nos sentir atraídos, a princípio, pela pessoa de Jesus Cristo. E quando nós vamos nos relacionando com Jesus Cristo, nós percebemos que essa atração por Ele é manifestada através da nossa disponibilidade ao serviço. Então, à medida que eu vou me relacionando com Deus, eu quero estar mais próximo dele. E como é que a gente faz isso? A gente se coloca a serviço da comunidade. A gente coloca a serviço da comunidade de fé, a partir da nossa paróquia, da nossa comunidade, e depois também para a grande comunidade humana, né? Então aqui é o local onde nós viemos nos abastecer de Deus, né? Porque aqui nós encontramos aqueles que estão também no mesmo sentido buscando esse Deus, ao qual nós vamos compreendendo à medida que nós caminhamos, para depois a gente ir para a missão, né? O padre falava sobre isso na formação semana passada, né? Da celebração eucarística, que ao final nos envia em missão. Sim. E dentro dessa dinâmica de você entender, primeiro você se encontra com ele. Aí você passa a se sentir atraído por ele. E você passa a conhecê-lo. Aí você passa a amá-lo. E aí você passa a entender que o amor ele tem que ser transformado em serviço, em disponibilidade. E dentro dessa dinâmica da minha vida, eu me deparei com o diaconato, né? Que é um dos serviços que a igreja tem reservado aos vocacionados, né? Boa. Então é mais ou menos assim, igual o irmão falou, eu tenho um outro podcast ao qual eu conto a minha história de conversão, né? Mas Isso. é assim, eu não era da igreja, eu não participava de nada, na verdade eu tenho uma aversão à igreja. Vale a pena assistir, hein, galera? Eu tinha uma aversão à igreja, eu tinha as minhas idolatrias, né?
uma torcida de futebol, uma bebida, até o momento que eu me encontrei com Deus e tudo isso ficou efêmero, tudo isso ficou passageiro, assim, não tinha mais sentido, não me movia mais. E aí eu entrei para a igreja e não consegui sair mais. Sensacional. E tô caminhando aqui, e cada dia a gente vai conhecendo mais irmãos, a gente vai se envolvendo Sim. e vai aprendendo o que é ser igreja, né? O que é participar dessa grande igreja de Cristo, né? E o que é o diaconato? O diaconato, ele por definição, vamos partir daqui, ele é o terceiro grau da ordem. A ordem, um dos sacramentos, o sacramento da ordem, reservado aos ministros ordinários. Quem são eles? O diácono, que é o primeiro grau da ordem. Depois nós temos o presbiterato, ou padre, né? Presbiterato, padre, que é o segundo grau da ordem. E temos o episcopado, que é o terceiro grau da ordem. Então todo bispo ele é diácono e presbítero. E todo padre ele é diácono e padre, porque o sacramento ele imprime caráter. Assim como nós somos batizados, e isso imprime caráter em nós. O nosso batismo ele não é remissivo. Você não consegue retirar, desbatizar, entre aspas, né? O diaconato é assim também. A gente vê, por exemplo, infelizmente, aqueles irmãos que perdem o sentido da vocação, acabam deixando o ministério, eles não deixam de ser padres, nem diáconos. Eles apenas não exercem. Sim. Porque aquilo imprime caráter. Então o diaconato, ele é o terceiro grau da ordem. Tá bom. Então, dentro desse... Fala de novo, o terceiro grau da ordem, Isso. por quê? Primeiro... Porque o primeiro, nós temos o diaconato, o diaconato, o presbiterato, tá bom, e o episcopado. Perfeito. Você se prepara através de uma vocação para você ser diácono. Ok. Então você se prepara, você faz todo um percurso humano, cognitivo também. Você tem aulas na faculdade, né? São 5 anos de faculdade de teologia e filosofia. Você tem formação humana, formação espiritual durante todo esse trajeto. É o mesmo quando você fala de ir para a faculdade. Isso. Estudar teologia. É o mesmo curso que um padre faz? Então, o padre é um pouquinho diferente. As matérias da teologia são iguais, são idênticas. Mas o padre, primeiro, ele estuda 2 anos de filosofia. Então, o padre ele faz 2 anos de filosofia, depois ele ingressa na faculdade e faz mais 4 anos de teologia. E o padre ele tem uma formação específica, porque o padre fica no seminário. Tá bom. A formação do diaconato, tanto que o diaconato ele não é um seminarista, ele é tratado como candidato ao diaconato. Nós participamos da formação na PUC, que seria a nossa formação acadêmica, e também na nossa formação humana e espiritual, que é na Escola Diaconal. A Escola Diaconal Arquidiocesana aqui de São Paulo, a Escola Diaconal São José. Então nós temos encontros lá. Nós temos um calendário, o ano todo nós temos encontros, geralmente são aos sábados, além de uma série de serviços que nós temos que praticar. Por exemplo, semana passada eu tive escala na Catedral da Sé. Nós somos escalados a servir nas missas das 9 e das 11 na liturgia, no serviço ao altar, naquilo que for necessário, né? Sim. E todo esse processo ele vai nos formando. Os padres também, ele também tem essas escalas. Mas os padres também são enviados em missão para o norte, por exemplo. Ontem na catedral tinham 4 diáconos que estavam. São diáconos, porém vão ser ordenados presbíteros no final do ano. Então a gente diz que eles estão no estado transitório. Ok. Né? E eles estavam sendo enviados para o norte do país em missão. Faz parte da formação para eles em vista do presbiterato. Eu, no meu caso, eu sou uma pessoa casada, eu sou casado com a Patrícia, né? E eu estou aspirando o diaconato permanente, né? A gente não passa do estado de diácono, por exemplo, eu não posso ser padre. Eu sou um diácono. Tá bom. Então eu estou estudando para ser um diácono permanente, para se colocar a serviço da igreja. Tá bom. Deu para entender sim. Maravilha. Agora, gostaria de fazer uma pergunta. Tá. Qual é a diferença entre o padre... Desculpa, vou organizar as ideias aqui. Entre diácono, padre e um bispo. Então, é até interessante você fazer essa pergunta. Nós tivemos um encontro com o Dom Cícero, nosso bispo auxiliar aqui da região, e ele dizia para nós assim, né?
Você é vocacionado a ser padre, é vocacionado a ser diácono, mas a ser bispo não. Bispo você é escolhido. Você não estuda para ser bispo. A igreja vê naquele indivíduo, naquele padre, qualidades humanas, espirituais e também acadêmicas, cognitivas, né? Para que ele se torne um pastor, um bispo, um apóstolo de Cristo. Então o bispo ele é escolhido. Ele não se prepara para ser bispo. Entendi. A igreja que vê nele um bom testemunho de fé e o convida a ser bispo. O diaconato e o presbiterato, eles são vocações. São chamados que você sente e você vai e começa a fazer esse caminho. Todo esse caminho ele se trata de um discernimento. Sim. Né? Esses anos que nós vamos caminhando é um percurso de discernimento para você entender a vocação e se realmente você é vocacionado. Entendi. Entendeu? E quando a gente olha, é um ministério. Posso falar que é um ministério? Pode Tá falar bom. com o ministério. Então, por que a igreja hoje, ou não sei desde quando, abriu a possibilidade de existir o diaconato? Então, a história do diaconato, ela vem dos primórdios da igreja. Já no século I havia o diaconato. Caramba. O diácono ele sempre foi o representante do bispo. O diácono está para serviço do bispo. Por isso, quando a gente vê na liturgia, quem vai ladeando o bispo quando o bispo está incensando o altar são os diáconos, não são os padres. Então o diácono ele é diácono do bispo. Ele se colocava a serviço do bispo nas comunidades. Entendi. Né? Entendi. Então, o diaconato, mais ou menos ali, eu não vou falhar aqui a data, do século I até o século V, havia o diaconato. Depois ele começa a ir desaparecendo da eclesiologia da igreja e vem os presbíteros. Então fica um grande período sem o diaconato na igreja. Mas qual que é a diferença do permanente, diaconato permanente. Qual que é a diferença do diácono normal e do permanente? Ou não existe o normal? Não há diferença. Não, na verdade, não há essa. Na ordem, não há o diácono permanente e o diácono transitório. Tá bom. O que acontece é que, assim, dentro do processo formativo do presbítero, do padre, tá bom. Primeiro ele é ordenado diácono. Entendi. Mas ele está em vista do presbiterato. Entendi, então ele fica 1 ano como diácono. Ou, se a igreja achar que ele precisa ficar mais algum tempo, ele fica durante 1 ano exercendo a diaconia dele. Entendi. E aí, geralmente, no final do ano, ele é ordenado presbítero, entendeu? Então, costumou-se a usar o termo transitório para diferenciar os diáconos que são permanentes, que é reservado a pessoas casadas. Legal. Entendeu? Então, o diácono transitório é o que será seminaristas padre. Que vão ser padres. Perfeito. Isso. E o diácono permanente é o que vai ficar só como permanente. O estado de diaconia, exatamente. Perfeito. Ele é diácono permanente. E o diácono permanente pode casar? Ou pode ser casado? Que ele é o seu pode caso. ser casado. Tá bom. Salvo... há exceções para diáconos solteiros também, que tem que guardar o celibato, né? Sim. Por exemplo, uma das regras que nós temos é o diácono que é casado e porventura a esposa venha a falecer antes dele ser ordenado, ele não pode se casar mais. Ele se torna um celibatário. Isso é uma condicionante do ministério, né? Porque, de certa forma, nós casados também guardamos o celibato, né? Uau. Não entre esposos, por favor, não entre esposos. Entre o casal. Mas isso é uma condicionante do ministério. Caramba, então... explica melhor essa parte aí. Tá. Em relação... Vamos dizer que um jovem, ele sente o desejo de ser um diácono. Ok. Aí o padre precisa enviar, ele precisa estar numa paróquia, o padre precisa enviar, porque o padre vai fazer uma carta de recomendação a respeito dele, então ele adentra a formação. Ok. Ele tem que guardar o celibato. Solteiro, ele é solteiro. Na escola diaconal tem um caso de um irmão que ele é solteiro e ele está estudando para ser diácono.
Mas aí, nesse caso, eles conversam com o candidato para ver se ele não quer ser padre. Entendeu? Entendi. Eles conversam não só na escola diaconal, também com o arcebispo, tudo para ver se ele tem, se ele não deseja ingressar no seminário para se tornar um presbítero, né? Entendi. E ele optou, não, eu quero ser diácono. Tem um irmão com a gente lá, ele falou, não, eu quero ser diácono, minha vocação é para diaconia. Mas aí depois ele não pode ter mulher nenhuma. Vai ser igual ao padre. Não. Igual ao padre, celibatário. Caramba. Uau. Com relação à celebração de missa, qual que é a diferença A diferença é assim, o diácono, ele é ordenado ao serviço. A palavra diácono vem de diaconia, do grego, é serviço. O padre, ele preside. O diácono não preside, o diácono não concelebra. O diácono serve o altar. O diácono, ele serve na liturgia. O padre, ele tem as mãos ungidas, porque ele consagra. O diácono não consagra. Então, o diácono, ele celebra a palavra. Assim como o ministro também celebra a palavra. Entendi. Entendeu? Então, ele é um ministro do serviço. O munus diaconal é a liturgia, que é o serviço ao altar, a palavra, porque é ele quem proclama o evangelho, e principalmente a caridade. Entendi. O diácono é aquele que está servindo a caridade. Ele tem que estar próximo do povo, ele tem que se relacionar com o povo. Ele tem que trabalhar nessa dimensão. E você também pode ser enviado para qualquer outro lugar, assim, qualquer outra paróquia? Sim, a provisão do diácono ela não fica na paróquia, ela fica na arquidiocese. Ela fica na arquidiocese ou na diocese a qual ele pertence. Entendi. E aí, se o bispo precisar dele em algum outro lugar, ele tem que ir. Mas tudo é conversado, ele não é obrigado a ir. Entendi. Tudo é dialogado, né? Até porque o diácono ele tem que manter a vida civil dele, né? O trabalho, a profissão, ele tem que cuidar da família. Ele não tem a disponibilidade do padre, que o padre ele larga tudo para ele servir, para ele se tornar padre. Sim. O padre ele deixa tudo para ser padre. O diácono não, ele tem a família, ele tem o trabalho dele, e então ele tem que dar resposta em todas essas áreas. Então, administrar o sacramento você mencionou aí no meio, mas só para falar novamente, você falou das mãos ungidas e tudo. Então, o diácono, ele não pode fazer a bênção. Celebrar a missa. Celebrar a missa. Não. Quanto mais abençoar a então, hóstia. O diácono ele não pode celebrar a Eucaristia, tá bom. O diácono ele não pode atender confissão e nem dar sacramento da unção dos enfermos. Mas ele pode assistir casamento, ele pode batizar, ele pode fazer exéquias. Tá bom. Pode celebrar a palavra. Boa. Espera aí que nós temos uma pergunta aqui. Pergunta aqui é a seguinte, Fábio. O bispo, ele é convidado pela igreja, né? Quando ele é padre. Ele é escolhido. Exato, ele é escolhido. Então a igreja chega nele e fala, olha, queremos que você seja bispo. Ele pode negar e falar, não quero ser bispo? Pode. Nós não tivemos um papa que renunciou? Mas ele renunciou por uma questão de saúde, né? Não me recordo. Tá bom. Se foi por uma questão de saúde, Bento XVI. Isso. É tudo na igreja, não é imposição. Tá bom. Não é imposto. Tá bom. Né? Ele pode sim, se ele for convidado a ser bispo, ele pode falar assim, eu acho que eu não tenho essa vocação. Ok, tá bom. Então eu peço que, igual, por exemplo, o irmão quer ser diácono, ele foi convidado a entrar no seminário para fazer o percurso para ser padre. Ele falou que eu quero ser diácono. Assim como tem as pessoas que elas não têm vocação a serem ministros ordenados e elas querem ser leigas dentro da igreja. E tem um trabalho maravilhoso. Sim, sensacional. Né? A nossa igreja ela tem diversidade de dons e carismas, como os de São Paulo, e tem lugar para todos. Na verdade, tem bastante lugar, né, irmão? Tá faltando trabalho, Messi. Tá faltando braço, e né? Os operários são poucos. Verdade. A gente fala isso aqui na missa, né? Vamos lá. Então, agora vamos falar. Quando você fala de tudo isso, o que vem na minha cabeça é, de alguma forma, embora, como você falou, não é nada imposto, né? Não é impositivo. Isso. Tem uma conversa e tudo. A gente vê que você vai se dedicar também à igreja. E como fica
a família nesse caso aí? Como que fica essa divisão? Agora eu tenho que ir lá na Sé, mas eu tenho um almoço da família, uma festa, como que Sei. fica essa distribuição? Então, a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Até porque até esses dias a gente ouvia na escola diaconal, né? É uma família diaconal. Ok. Não é um diácono. Se eu entrasse para fazer esse caminho e minha esposa ela não fosse de acordo, não daria certo. Você ia perguntar agora, Fábio, mas já responde junto aí, cara. Não daria certo. O que ela falou na hora que você falou, quero ser diácono? Irmão, eu converso com a Patrícia, ela diz para mim assim, né? É a oração dela. Uau. Ela rezou. Ela falou para mim quando ela foi num retiro que ela rezava. Primeiro ela rezou por ela. Em um determinado momento ela começou a rezar por mim. Como dizendo, oh meu Deus, minha família não tá aqui. Senhor, alcança o meu esposo. É a oração dela. Caramba. Então, eu até brinco com ela. Falei, você que rezou, tá vendo? Agora não fica brava com nada. Não vai reclamar. Mas assim, ela entende como sendo uma graça de Deus, né? Amém. Não só pra mim, mas pra nós. Porque eu tinha uma vida toda arrebentada, né, irmão? Toda arrebentada. E esse chamado, ele impacta a família de uma forma positiva e também de uma forma negativa. A gente não pode ser hipócrita aqui e dizer que, Boa, gosto que, é, gosto que é disso. um mar de rosas. Sim, Claro que sim. não. Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas porque você precisa participar de todo esse processo formativo. Às vezes você precisa estar estudando para o período de provas. Às vezes você precisa estar mais próximo da família. Mas você tem que ter esse equilíbrio, né? Por isso nós precisamos caminhar juntos. Eu e minha esposa, a gente tem uma coisa de caminhar juntos. Por exemplo, eu estava aqui no domingo na barraca do milho. Sim. E ela estava comigo. Eu falei, até brinquei com a André. Eu falei assim, irmã, quando você colocar eu na barraca do milho, você já ganha uma pessoa de brinde. Que eu trago a Patrícia para trabalhar comigo. Então é assim, é algo do casal. Por isso tem que ser amadurecido, né? O casal tem que conversar a respeito, entender. Porque a gente não pode vislumbrar e achar que o diaconato é para nós mesmos. Não é um ganho meu. Não é um cargo. Não é um cargo, não é uma virtude minha. É um prêmio que eu estou ganhando. Pelo contrário. Eu vejo um grande desafio, irmão. Dar uma resposta para a igreja. Dar uma resposta ao povo. Sabe? É que ele vai esperar de você. Sim. A gente não pode ser referência para ninguém. A gente tem que sempre apontar as pessoas para Jesus. Eu tenho essa preocupação de apontar as pessoas para Jesus, porque um dia eu vou falhar. Um dia eu vou pisar no pé da pessoa. Talvez ela venha querer ouvir alguma coisa que eu não posso falar para ela. Talvez que ela tem que ouvir de Deus. Então, o diaconato, nesse sentido, ele precisa ser amadurecido dentro do processo, né? Até porque a esposa ela participa da formação. De que forma? Ela vai na escola diaconal, tem dias que são reservados para as esposas para participar conosco. Não são muitos, tá bom, né? Porque as esposas geralmente, eu não tenho filhos, mas a grande maioria tem filhos, né? Legal. Então tem que cuidar das crianças, tudo, mas tem um encontro com as esposas de formação com elas, depois tem um encontro conosco, tudo junto. Pô, legal, meu. Então esse processo é junto, porque você imagina, se não for amadurecido dentro do matrimônio, se torna um problema. Sim. Porque a pessoa ela pode usar até disso para fugir da própria realidade do matrimônio dela. Entende? Se escondendo ali na igreja. Exatamente. Então precisa ser amadurecido. Então a esposa ela faz a carta. Ela tem que fazer a carta, ela escreve a carta de próprio punho. Eu, Patrícia, tenho ciência que o meu esposo, o Fábio, porque ela está ofertando o esposo dela para a igreja. O padre até brincou com ela aqui no domingo, falou assim, agora ele é metade seu e metade da igreja, hein? Sim, eu ouvi. Entendeu? Então ele está ofertando. Quem leva a dalmática do diácono no meu dia da ordenação é a esposa. E como que é essa dalmática?
A dalmática é uma roupa parecidinha com a do padre, mas a dalmática ela é mais curta, né? Do que a casula. E a dalmática ela tem as claves. Já viu as claves? Ela tem 2 claves horizontais e uma na vertical. Ah, já vi. Entendeu? Sim. Lembrei agora. Essa é a dalmática. A do padre é casula. Você vai notar que a do padre ela tem uma clave vertical. Boa. Entendeu? Vou pegar isso como um gancho aqui, ó. Giovana, anota aí, por gentileza, de colocar essa diferença da dalmática para casula Isso. no nosso Instagram, pra galera saber qual que é a diferença da vestimenta que existe, que é a dalmática e a casula. Legal a gente E a colocar estola isso. também. A estola do padre, ela é verticalizada. Ela desce 2 estolas. A do diácono ela é cruzada. A principal diferença é essa. A do diácono legal. ela é cruzada. Aí, já coloca da estola também, tá, Giovana? Por gentileza. Bom, aí a gente tá falando Puxa, a próxima pergunta era essa mesmo, com relação a como que é essa caminhada com a família e o que mudou na sua família desde o início da sua formação. Quanto tempo falta para você terminar? Então, falta esse ano terminar a PUC e falta o ano que vem, que é o ano pastoral. E aí, se a igreja julgar que eu sou vocacionado mesmo, aí a ordenação é no final do ano que vem. Mas ainda tem um trajeto, ainda tem muitas etapas ainda, né? Mas é bom, irmão, é bom porque você vai discernindo, porque a vocação, o irmão meu fala, o Leonardo fala pra vocação sangra. Se você tiver muito certo que você quer ser alguma coisa, tenha cuidado. A dúvida tem que ser sua companheira junto. Pesado isso, hein? A dúvida tem que te acompanhar, porque se você acha que você não é isso mesmo, é difícil, irmão. Olha, essa parte foi sensacional, ó. Eu vou te Essa dar um parte foi exemplo. muito boa. Você preferia estar aqui agora ou em casa? Então, irmão, o chamado é isso. A gente sempre vai ter que, de alguma forma, fazer alguma escolha e Abrir mão, né? E abrir mão. Abrir mão, né? É? Ó, o pessoal tá falando aqui que o seguir a Pascom também é um compromisso, é um desafio, claro cara. Que é. O meu catequista, lembra que eu falei? O meu catequista, Sim. Ele falava, seguir Jesus é uma pedreira. Por isso que a nossa igreja não é pra frouxo. Não. O padre falou isso domingo. São para pessoas imperfeitas. Sim. Né? É escola de doente, Sim, de louco. sim. Mas não é pra gente frouxa. É isso mesmo. E aí, pegando um gancho no que o Fábio falou, galera, eu tô com essa camisa aqui, não é só pra ficar mais bonito não, viu? É porque a gente tá nas festividades aqui de junho, então, lembrá-los, ontem a gente teve nossa festa junina aqui, começou após a missa, umas 11h30, e foi... Ah, não, mas é gravado, não, a Giovana chamou minha atenção aqui, ó, tudo bem, ó. Então, tivemos domingo, nossa festa junina, maravilhosa. Galera, agradecer a todos que puderam vir aí. Quem não pôde, por favor, ó, venha. Semana que vem, sábado, vai ser lá no sábado, tá, pessoal? Então, sábado, a gente tem a festa junina. Confere no Instagram o horário, as coisas, porque vai ser num horário diferente do que foi no domingo. Vai ser na parte da tarde pra noite. Começa às 19 horas. Então, por favor, venham, tá? Pra comemorar, pra ver as nossas festividades. Tem barracas típicas, tem bingo. Foi muito gostoso. Na semana passada, no domingo. Inclusive a gente até extrapolou um pouquinho o horário aí, pedi desculpa pro Padre Iago. Ele é sempre muito empático quando a gente faz essas coisas, depois de dar uma puxadinha na orelha, porque pra gente não ficar frouxo, isso é bom. Então, desculpa, Padre Iago aí. E agradecer a Carlinha, que é responsável pela pastoral de eventos. Foi muito bom, a organização tava impecável. Valeu, Carlinha, bora. E logo mais a Carla vem aqui também no nosso podcast para falar dos eventos da nossa paróquia. Esse ano a gente está com uma dinâmica diferente. A Carla à frente da pastoral de eventos, o Padre Iago dando bastante suporte para a gente com esses eventos. Então vai ter um dia de massas. Eu não vou falar muita coisa para vocês não, que a gente está tentando fechar com a agenda da Carla aí. Tá difícil. Mulher ocupada, hein? Rapaz, o povo acha que é fácil, irmão. A messa é grande, os operários são poucos. Pois né? é. Ó, vamos voltar aqui. Então a gente falou dessa parte da família, de toda essa questão de sacrifício, né? E agora vamos entrar na parte de formação. Como que é essa formação
diaconal? Você me perguntou como é que é equilibrar a família. É um desafio equilibrar. É um desafio, mas precisa ser feito. Equilibrar a família, equilibrar o trabalho, a sua vida profissional, equilibrar a sua vida de serviço na igreja, né? Sim. E toda essa formação. O vocacionado ele é chamado a ser cristão em todos esses lugares, porque a gente fala, locus teológico. Nosso lugar de se fazer teologia é o mundo, irmão. É a paróquia, é o trabalho, é conversando com o irmão lá na hora do almoço, se relacionando, contando as minhas dificuldades para ele contando para mim. É você sendo irmão em todos os lugares. Então a gente é chamado a ser diácono na nossa realidade. Na minha família, na minha comunidade escolar, certo. Na faculdade, na minha comunidade diaconal lá, todos nós de formação, encorajando os outros, né? Sim. Na paróquia, em todo lugar. Então a gente precisa sempre pedir para Deus que a gente seja instrumento dele, que a gente possa refleti-lo, né? Nossa oração a gente tem que pedir para que nós possamos refletir a Deus todos os dias. Que o irmão olhe para a gente e encontre o crucificado, né? Então, a gente vai equilibrando assim, o Espírito Santo vai conduzindo, né? Confiando no Espírito Santo. Sim. Confiando no Espírito Santo e vamos que vamos. E a formação. Sim. Então, a formação, a gente tem a formação acadêmica, né? Que é a PUC, por exemplo, aqui na Escola na Arquidiocese de São Paulo. Eu sou candidato ao diaconato na Escola São José da Arquidiocesana. A Escola São José Arquidiocesana. A Escola Arquidiocesana São José. Okay. Né? Para o diaconato permanente. Então, a exigência é que eu estude 5 anos na PUC de Teologia e Filosofia e também frequente a escola diaconal, que lá eu tenho formação espiritual e humana. E tudo isso tudo dentro desse bojo, né? Tem a vida pastoral na paróquia, tem a vida comunitária na paróquia. E dentro desse processo vão ser pedidos aos padres cartas de escrutínio, né? Chega da direção da escola. Ô, Padre Iago, como é que o Fábio tá aí? Claro que vai vir de um jeito mais formal, né? Sim, mas como nós somos aqui da Zona Leste, a gente vai falar um pouco mais. Ô, Padre, como é que tá ele aí? Tá indo bem? Como é que tá? Tá certinho? Tá me testemunho dele. Tá bom. Né? Então o padre ele vai fazer, eu não fico sabendo, eu não tenho ciência disso. Então o padre vai fazer as cartas e envia para a escola diaconal. Qual que é o nome da carta? Escrutinos. Escrutinos. São os escrutinos, né? E aí dentro desse processo vai ter escrutinos dos professores da PUC, dos formadores da escola diaconal, dos padres que passaram. O padre Valdir vai ser indagado, o padre Eli vai ser indagado, o padre Iago vai ser indagado a respeito de mim. Então é interessante essa parte para pôr no nosso conteúdo teórico, hein, Giovana? Então, chama escrutinos. Isso. Cartas. São as cartas de testemunho. Por exemplo, você me conhece, você dá testemunho de mim. Tá bom. Você está caminhando comigo. Esse processo acompanha a igreja, até mesmo na catequese, né? Os catecúmenos, eles ficavam com o introdutor durante um período. Durante um ano de período. E no final, o introdutor ele dizia assim: eu sou aquela pessoa que acompanha você. E eu chego na comunidade e falo assim: eu dou o testemunho do meu irmão Victor. Ele está apto a entrar na formação cristã. Eu dou o testemunho dele, ele é um homem sério, moralmente comprometido, ético, entendeu? São os escrutinos. Entendi. Porque a igreja ela precisa formar bem, né, irmão? Precisa formar bem, porque depois de ordenado... Já foi. Você perde até o seu nome. Você não vai ser chamado mais de Fábio, é diácono. Ô diácono, a gente não fala, ô padre, vem cá, padre. Sim. Ô padre, você não vai fazer isso daqui, padre? A gente perde até o nome. Sim, verdade. Então é assim. Verdade, né? Dificilmente a gente fala o nome do padre, padre X. É mais padre, padre, né? Então, quando o padre ele chega num lugar, ele representa a igreja. Ele é a igreja chegando. Em qualquer lugar, né? Nunca mais você vai ser o Fábio. Todo lugar é padre. Por isso que a gente precisa ter uma vida moral, um testemunho moral, um testemunho ético. Sim. Né? Então, esse é o processo. Boa. Então, Fábio, a gente falou aqui do que estuda filosofia
Teologia. E estuda teologia também. Academicamente na PUC, né? Isso. Tem que ser e na tem PUC. a casa diaconal também. Tem a escola diaconal. Escola diaconal. Na escola diaconal nós temos formações. Nós temos diretor espiritual. Meu diretor espiritual é o Cônigo Miguel. Legal. E nós temos formações humanas também, né? E também formação doutrinária, né? A respeito de tudo aquilo que é inerente ao trabalho do diácono na igreja, né? Ao serviço do diácono dentro da igreja. Entendi. E depois, no último ano, nós temos o ano pastoral. O ano pastoral a gente vai trabalhar junto à Missão Belém, Ok. com os irmãos de rua. A gente trabalha também no hospital com a Pastoral da Saúde, né? A gente vai trabalhar, eu não sei qual que é o padre capelão que a gente vai se apresentar a ele. E também nós temos a Pastoral da Esperança nos cemitérios, né? Que é fazendo o serviço de exéquias, né? Sim. Dando uma palavra para as pessoas que perderam seus entes, né? Sim. Então tem esse ano pastoral também. Esse trabalho das exéquias é pesado, né? Irmão, eu partindo do pressuposto de eu já tive exéquias no falecimento da minha mãe recente, cara, é maravilhoso, assim, é um cuidado de Deus pra gente, né? Sim. As exéquias, elas são uma forma, oração, irmão, oração até na morte, para que Deus acolha o falecido e para que o Espírito Santo dê forças à família. Eu acho que tira um pouco do sentido de aniquilação da morte. Tira o sentido de aniquilação. Porque nós somos cristãos. A nossa fé é na vida eterna. Sim. Mas no momento da perda, a pessoa ela fica tão vulnerável que ela acaba esquecendo, fraquejando, Sim. né? Então a figura de um padre, de um ministro ordenado, de um ministro de exéquias é importantíssima. Poxa. Se a gente vai ao cemitério entendendo que nós estamos rezando para aquele que está ressuscitando em Cristo, não fica pesado. Aí você me quebrou agora. Só parte da missão, né? Boa. Tá falando de Cristo, não é nada difícil. Tem que... Faz parte do caminho ali do processo. A gente tem que levar a esperança. Sim. O cristão ele tem que dar... A última palavra tem que ser esperança, sempre. Isso é. Sempre a esperança. Ô Fábio, e qual que tem sido o maior desafio nesse período de formação para você? Rapaz, pra mim é tudo. Principalmente a minha primeira faculdade. Foi um desafio, irmão, fazer a faculdade. Misericórdia. Até porque eu vim da área de exatas, né? Eu fiz um curso técnico de mecatrônica. Então eu trabalhava na parte exatas. Tudo tinha uma definição. 1 mais 1 é 2. Então tem uma definição. Sim. Aí você chega numa disciplina de humanas em que você precisa dialogar. Eu lembro a minha primeira aula que eu tive de Concílio Vaticano II, a disciplina. O professor ele começou a falar, eu peguei o caderno e esperei, ele começou a dar as definições. Ele falou 40 minutos e era aula. Não tinha definição nenhuma para escrever. Não tinha. Como que liga uma coisa na outra? Tá entendendo? Porque teologia, você dialoga sobre as coisas de Deus, né? Claro que você tem as disciplinas que você vai trabalhar, e aí até eu pegar a dinâmica, assim, o TCC, para mim foi uma luta fazer o TCC. Meu TCC foi um ato heróico. Eu até sonhei com ele. Acordava de madrugada, falava, meu Deus. Mas assim, o processo, irmã, é maravilhoso, é árduo, é difícil. Fisicamente é cansativo você acordar de manhã e trabalhar, depois você ir estudar à noite. E depois de uma certa idade, eu tenho 45 anos já. Então, eu estou na faculdade, vou acabar esse ano, né? Eu comecei com 40, 39, 40. Então, o processo é difícil, mas é a realidade de todo mundo. Sim. É a realidade de todas as pessoas trabalhar e estudar, né? Sim, sim. Mas e você fazer todo esse serviço, então até você entender a dinâmica de tudo e você conseguir equilibrar, você sofre. Depois que você consegue equilibrar, você sofre, mas o sofrimento é o cansaço físico, é o cansaço mental, entendeu? E tudo passa, né? Tudo passa. Só um período. É só um período. Boa. Fábio, vamos para a parte de servir aí. Você falou da parte a palavra diácono significa servo. Serviço. O que significa
servir para você hoje? Então, dentro do mundo diaconal, eu acho que assim, o significado de serviço ele tem que estar para nós assim, estar disponível. Quando a gente pensa assim, quero participar daquela comunidade, Certo. estar disponível. Então, calma aí, você até me corrigiu, vamos ver aqui, ó. Então, a palavra diácono significa serviço, não é servo. Diaconia, né? Tá bom, Isso, exatamente. Tá Serviço. tá bom. Vem do grego lá de serviço mesmo, né? Ele é ordenado ao serviço, até porque ó, a passagem de Atos dos Apóstolos, Atos 6, capítulo 6, versículo de 1 a 6, ele vai elencar que é a instituição dos sedes, que são instituídos para servir as mesas, né? Tá bom. Que há aquela contenda entre as viúvas dos gregos e dos judeus, né? Então eles são instituídos para servir as mesas. Então, irmão, eu acho que assim, para o cristão, extrapolando aqui, o servir dentro do... Depois nós temos o mundo diaconal. Mas para o cristão é estar disponível, é ser braço. No quê? Naquilo que é preciso. É claro que você não vai conseguir abraçar todas as pastorais. Mas você estar disponível... Eu vi um vídeo de você preparando as barraquinhas lá embaixo, ela estava no Instagram. Então é isso. É você estar disponível para aquilo que é necessário, né? E quando você está disponível para aquilo que é necessário, você escuta a voz de Deus. Você escuta o teu chamado. É aí que você desenvolve o teu chamado. Sim. Porque eu lembro quando eu comecei a caminhar e eu fazia a catequese... A gente era convidado, assim como nós convidamos, a minha catequista está aqui, ela sabe quanto que eu enchi o saco deles para eles virem participar da quermesse, né, da minha turma de catequese. Giovana. Então, foi numa dessas turmas de catequese que eu participei, eu fui um catequizando, né? E aí tinha uma quermesse na paróquia e eu fui participar. E eu ficava vendo aquele pessoal trabalhando na cozinha, aquilo, eu falei, nossa. Falei para minha esposa, quero fazer parte disso aí. Aquilo me atraía. Sim. E aí, então, você estar disponível àquilo que a igreja precisa é você servir. E é claro que dentro do mundo diaconal, por exemplo, aqui na Paspom, você vai servir naquilo que você sabe o que é preciso ser feito. Por exemplo, você precisa aqui apresentar o podcast, você precisa preparar todo o equipamento aqui, você precisa coordenar o pessoal, aí tem aquele que já tem mais tato com as redes sociais, mas a Giovana vai disparando. Então cada um tem aquela inclinação a ir bem naquele determinado serviço. Exato. Mas você só descobre isso quando você se coloca à disponibilidade. E é assim, o diaconato, você tem um munus. Você tem um munus litúrgico, que é o serviço ao altar. Tem as partes que são próprias do diácono. Você tem a palavra, quem proclama o evangelho é o diácono na missa. E também o diácono, ele também tem a missão de ser o ministro da palavra, de ensinar a palavra de Deus para o povo. Então ele tem que ser íntimo da palavra de Deus. E também a diaconia, que é o serviço à caridade. A cuidar das pessoas marginalizadas, dos pobres. A cuidar mesmo do âmbito social. Sim. Né? Esse é o munus diaconal. Né? Diferente do padre. O padre também tem esse munus, mas o padre, ele é, por excelência, ele é o sacerdote. O diácono não é sacerdote, o padre é. Entendeu? Entendi. Então é nessa dinâmica assim. Boa. Ó, agora quando a gente fala dessa parte do serviço, o que a igreja mais precisa dos homens e mulheres atualmente no seu ponto de vista? Aí pegou aqui essa pergunta, hein? Então, irmão, eu acho que a igreja precisa dos homens e mulheres o testemunho de Cristo, o testemunho de fidelidade a Cristo, né? Que nossa igreja, ela não seja uma igreja fechada dentro de si, né? A gente parte do pressuposto que nós temos que buscar a Deus primeiro para nós. Você se relaciona com Deus. Sim. A partir de você se relacionar com Deus, você consegue se relacionar com o irmão. Se você não se relaciona com Deus, você não consegue enxergar o outro como teu irmão. Você enxerga o outro como teu adversário no trabalho, nas realidades da vida, na indiferença por aquele que está marginalizado. Então, a partir do teu relacionamento com Deus, você consegue enxergar o outro como teu irmão, como igual a você.
Sim. E eu acredito que a igreja, ela precisa de cada vez mais de cristãos engajados. Ó, essa é a pergunta. O que que você acha, como você imagina esse ministério de diácono daqui a alguns anos? Aí, por isso que eu te interrompi. Como que eu imagino o ministério, você fala na minha vida ou dentro da Não, dentro igreja? da igreja. Você acha que isso vai ser mais fortalecido, menos? Irmão, eu acho que isso vai crescer cada vez mais, porque assim, é uma novidade ainda, porque então, todo aquele processo histórico depois do século V, mais ou menos, Tá bom? que o diaconato sobe, ele sai da eclesialidade da igreja, Tá bom? o diaconato permanente, ele retorna no Concílio Vaticano II. Hum, E se tratando de igreja, o Concílio Vaticano II é ontem. Ele é novo ainda. E se tratando de uma igreja que já tem 2000 anos. Mais de 2000 anos. sim. Entendeu? Então ele ainda é uma novidade. As pessoas às vezes não sabem. Eu mesmo não sabia distinguir a diferença. Eu achava que o diácono era padre também. Tá vestido lá no altar, é padre também, entendeu? Então os próprios cristãos não conseguem ainda discernir a diferença. Mas é interessante que há um movimento de busca. Cada vez mais as pessoas elas estão se sentindo atraídas pelo ministério do diaconato. Então acredito que é um serviço na igreja que tende a crescer. Boa. À Isso é medida bom. que o Espírito Santo ele vai dando esse movimento, né? A gente sabe a igreja passa por uma crise vocacional, né? Em que sentido? No sentido dos presbíteros, né? Poucos jovens têm buscado o seminário e feito o caminho, né? A gente vê cada vez mais os jovens com dificuldade para continuar Ingressar, né? buscando o presbiterato, né? Por outro lado, você vê, eu já não sei porque também, eu já não sei se o fato da maturidade, o homem já casado, com a família, já com sua profissão, tal, se ele já não tem uma estabilidade de vida e consegue discernir melhor esse chamado Esse desafio, vocacional, exato. mas assim, o Espírito Santo age onde ele quer. Eu falar para você se daqui uns anos o diaconato ele vai tá borbulhando aí para todo lado, eu não sei te dizer. Mas assim, o Espírito Santo ele faz do jeito que ele quer. Ô, Fábio, e existe alguma área da igreja ou da evangelização que toca mais seu coração, cara? É difícil essa pergunta, irmão, porque eu gosto de ensinar, eu gosto de catequese. Eu falo pra eles, eu sou apaixonado por dar catequese. Sabe, é uma coisa que eu acho que eu faço com tanta empolgação que eu gosto dessa parte formativa, sabe, Bom. de catequizar. Mas eu também gosto de rezar, sabe? Gosto dos jovens, é complicado. E que sonho que você tem para essa sua missão no futuro de diácono? Eu não sei, que eu seja fiel. Amém. Que eu seja fiel. E uma coisa que eu ouvi eu tenho um irmão lá, o Diácono Elias, ele é um dos diretores da escola diaconal, ele é secretário da escola diaconal. Aquele homem é um anjo para mim, assim, na minha formação. Eu ouvi de uma irmã que eu ia ter um anjo no meu caminho vocacional que iria ser muito importante para mim. É ele, é o Diácono Elias. E ele falou uma coisa assim, cara, numa das nossas formações, que ele disse assim, que ele estava no encontro do clero e o bispo perguntou para ele assim, o que é mais difícil para você? Aí ele falou assim, ele respondeu assim, não chegar com o resto em casa. Então que eu tenho esse entendimento também, de nunca esfriar a minha fé, sabe? De não achar que o meu ego não cresça. Que eu entenda que é um serviço. Eu sou um serviçal para Deus. E que eu não chegue com o resto na minha casa. Pesado demais, cara. Que Deus me dê sempre esse entendimento de eu ser fiel a Ele, assim, porque eu acho que você precisa ser. O primeiro lugar de eu ser diácono é na minha casa. Se eu não for lá. Não sou ainda, hein? Eu sou aspirante ainda. Apesar de ter recebido. Eu recebi há 2 domingos atrás
admissão às ordens sacras, que é um rito público, em que eu manifesto publicamente a minha intenção em vista das ordens sacras. Ok. E a igreja, publicamente, ela acolhe essa minha intenção. Então eu sou ainda um aspirante ao diaconato. Isso não me reserva nada. Tá bom. Eu posso fazer todo esse processo e no final não ser ordenado. Aí depende da vontade de Deus. Então é isso, irmão, que eu sirva a Deus dentro da essência do que é ser diácono, que esse ministério não seja para mim, para minha glória, mas para honra e glória do Senhor, e é isso que eu vou sempre pedir para que Deus baixe a minha bola sempre. Amém, cara. Que não é você, baixa a tua bola que você não é ninguém. Esse é o desafio, né? A gente ser humano é complicado, qualquer carguinho já eleva a gente, né? A gente começa a se inflar que nem balãozinho e subir, né? Então você tem que dar uma furadinha pra você descer de novo. Irmão. É difícil, né? A gente tem que se controlar. Hoje no Evangelho, o Frei Gilson estava fazendo uma reflexão que é sensacional. Às vezes a gente fala do defeito do outro, que é o mesmo que o nosso, mas como é o dele, você não vê a trave no seu olho. A trave Aí do cara ali tem um problema absurdo, né? E às vezes é isso que você falou, a vaidade é tão grande que a gente não vê a trave no nosso olho ali. A gente reflete a gente no outro. Sim. A gente espera que o outro supere as nossas expectativas. Sensacional. E não é assim. Tem que amar incondicionalmente. Olha, eu ia ficar aqui. É difícil. Te falar. Mas é difícil. Mas é assim, o chamado é maravilhoso. O processo já. Eu falo isso para todo mundo. Esse processo de 7 anos que eu tô participando já me mudou como pessoa, já valeu a pena, irmão. Se eu chegar lá, eu vou ficar chateado, né? Mas se eu chegar lá diante do responsável e eles disserem para mim assim, olha, a igreja achou por bem não te ordenar, tal, amém. Vou ficar triste, mas já valeu a pena. Que eu entrei, o Fábio que entrou há 7 anos atrás, não tá saindo igual. Sensacional, Fabião. Sai diferente. E tem alguma oração ou passagem bíblica que te acompanha nessa caminhada do diaconato agora? Rapaz, eu não, assim, em relação ao diaconato eu não tenho, mas eu tenho a minha passagem a gente fala passagem de conversão, né? Tá bom. Que é eu só vou falar só a primeira palavra. Não perturbes o vosso coração. Não perturbe os vossos corações. Essa é a passagem, né? Minha passagem de conversão. Tava num momento tribulado e eu ouvi isso. Não perturbes o vosso coração. E no dia que minha mãe foi sepultada na Ezequias, essa foi a mesma passagem que o padre proclamou. Sensacional. Não perturbes o vosso coração. Fabião, vamos caminhando para o final, mas antes de fechar aqui e deixar você com esse finalmente, vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores. Amor em Cacau, delícia que salva vidas. Vocês ouviram o Fábio falando aí sobre a Missão Belém, são eles que são responsáveis por esses deliciosos chocolates. Então, sempre falo para vocês aqui, se puderem, verem na rua, podem dar credibilidade, que é um trabalho muito bom, tá, da igreja. E nosso querido TR Burger, né, pessoal? O melhor da região, vocês sabem. Por favor, vão lá. Inclusive, tem uma galera em falta aí, pessoal. Agora, a Copa do Mundo, tem telão, tem umas bagunças lá que a galera faz. Eu recomendo que vocês vão lá. Você já foi lá, Fabião? Eu comprei, eu pedi delivery, hein? Não, mas tem que ir lá. É diferente. Pô. Lá eu não fui ainda, não. Não, tem que ir. Vai lá que você vai ver só. Você vai ver que não é só a batatinha que é boa, não. O ambiente lá também é gostoso. Legal. O ambiente é abençoado lá, porque quando a gente montou lá, o Padre Valdir foi lá fazer um terço, né? Então não tem como não ser abençoado. O Mestre dos Magos foi lá, abençoou a parada. Então, pessoal, tem a batatinha aqui pra gente degustar, Fabião. Vambora. Hoje veio uma batatinha crinkle, não veio a nossa chips. Deve ter alguma razão lá, depois a gente vai conversar com a Gabi. Gabi, não mandou as chips, hein? Vamos caminhando pro final. Fábio, me fala uma coisa. O que você gostaria de falar hoje pro nosso público que tá te assistindo, só para entender sobre esse ministério, essa passagem e essa missão que é o diaconato? Eu gostaria de falar
pro público, o padre falou algumas palavras aqui naquele dia e ele falou algo de São João Paulo que aquilo me tocou profundamente, né? Que toda vocação é a resposta a uma comunidade orante, né? Então a importância que uma comunidade tem de ser uma comunidade orante, para que dessa oração nasçam os frutos, né? Para que nasçam os frutos vocacionais, não só ao diaconato, mas ao presbiterato também, ao matrimônio, a sermos santos, né? Como Deus nos quer santos, né? Então a importância, gostaria de dizer para você, cristão, a importância da sua oração. Às vezes nós, na nossa oração, a gente acha que a nossa oração não tem alcance, não chega aos ouvidos de Deus, mas eu acho que coloque no seu coração, reze pelo seu pároco, reze pelo padre, reze pela igreja, pelo Papa Leão, reze pela nossa igreja para que surjam cada vez mais vocações ordenadas, presbiterais, diaconais também, para vocações de leigos e leigas santas a serviço da igreja. Essa é a importância. E para aqueles que têm esse chamado vocacional a ser diácono, converse com o seu padre. Converse com o padre. Fala, padre, olha, eu tenho esse chamado dentro de mim e eu queria saber como é que faz. Você vai ser direcionado para o centro vocacional, vai passar por uma entrevista, e aí você vai fazer o processo, primeiro 6 meses de propedêutico. Primeiro você fica 6 meses ali namorando para ver como é que é. Aí depois você vai tendo contato com essa realidade e depois você tem aí você ingressa mesmo no caminho, né? Bom. A partir dos estudos. Então é isso, irmão. A igreja que reza, ela tem frutos, né? Biblicamente a gente vê isso, né? A gente vê os apóstolos quando estavam presos, a igreja rezava incessantemente. E aí soltou Exatamente, quebrou os grilhões. Ali, né? Quebraram todos os grilhões. Soltou tudo e o povo falou. Então é isso. Ainda foi lá avisar pro guarda, ó. Soltou aqui, o que eu faço? Não fica tranquilo que você não vão te matar não, mas soltou que verdade. Fico parado aqui. Falou, moço, pelo amor de Deus, vai embora, verdade. Que é um sinal aí. Bom, Fabião, não tem nem como agradecer. Esse serviço do diaconato é uma vocação de serviço. E hoje tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa missão aqui, através de você. Uma missão tão bonita, uma missão tão honrada que você tem feito aí, desde a sua conversão, desse momento. Que Deus continue conduzindo sua caminhada, cara. E que você seja um testemunho e esteja preparando seu coração para essa missão que é no ano que vem. E eu vou estar lá, hein, cara. Amém. Não sei se você vai me convidar, mas se eu souber o endereço, eu vou estar lá. Não, irmão, a comunidade já está convidada. Você, a comunidade aqui já era, meu. Não, a comunidade está convidada já. Então fechou. Vamos com a graça de Deus. Amém. Ó, vamos olhar para aquela câmera do meio ali pra gente dar um tchau. Pessoal, vamos passar as agendas aí dos podcasts. Então, vão ter uns podcasts bem legais aí. Vamos falar um pouco da encíclica do Papa Leão, tá? 14, bem legal. Vamos trazer uma pessoa que tem bastante conhecimento sobre a encíclica, que tem uns assuntos bem diferentes, falando até inclusive de assuntos atuais de tecnologia, como a inteligência artificial. Então, quem tem interesse, acompanha aí, por favor. E agradecer. E lembrando vocês, sábado, 19 horas, nossa quermesse aí, Nossa Senhora das Graças. Beleza, galera? Fabião, vamos dar um tchau lá pro pessoal. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Compartilhem, espalhe a evangelização. Valeu, fica com Deus, galera. Tchau. Um abraço.